Olá, meu nome é Lígia, sou docente do Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal de Minas Gerais. Essa aula tem como objetivo ensiná-lo a utilizar a eletroterapia para controle álgico. Ao final dessa aula, espera-se que você entenda cada parâmetro da corrente da TENS e que você seja capaz de prescrever e aplicar adequadamente a eletroterapia para controle da dor. Inicialmente, vamos definir o termo TENS e as características das correntes utilizadas nesse tipo de tratamento. Vamos descrever os aparelhos de TENS, as modulações terapêuticas e suas indicações, e vamos mostrar como fazer a aplicação desse recurso. Estamos falando de controle da dor, mas afinal, o que é a dor? Dor é um sintoma, uma experiência sensorial e emocional desagradável que está sempre associada a um dano tecidual, seja ele real ou potencial. Na fisioterapia, é uma das queixas mais frequentes dos pacientes. Dor e sofrimento andam juntas, mas são distintas e muito subjetivas. No controle da dor com eletroterapia, podemos usar o recurso chamado TENS. Essas iniciais são do termo em inglês que significa estimulação elétrica nervosa transcutânea, ou seja, uma estimulação sensorial aplicada através da pele que tem como objetivo evitar que a sensação de dor seja percebida. A corrente utilizada para TENS é pulsada, bifásica, com pulsos simétricos ou assimétricos, de duração entre 50 e 300 microsegundos e frequências que podem variar de 1 a 200 Hz. Existem muitos aparelhos no mercado que fornecem a corrente de TENS. Podem oferecer apenas essa opção de tratamento ou também a estimulação elétrica funcional, conhecida como FES. Normalmente, os aparelhos oferecem pelo menos 2 canais de saída de corrente. Esses são os parâmetros que todos os aparelhos trazem para modulação da corrente. São eles: modo, a frequência, a largura do pulso, a duração da aplicação e a intensidade. Você terá que definir esses parâmetros antes de iniciar a aplicação da eletroanalgesia. Esses parâmetros podem ser combinados formando modulações específicas. São as chamadas modulações de TENS. São elas a convencional, a acupuntura, push e uma menos utilizada, a modulação chamada breve intensa. A TENS convencional é uma modulação em que a corrente flui sem interrupção, em frequência alta e pulsos menores. Com essas características, a corrente é capaz de estimular fibras mecanorreceptoras mielinizadas de largo diâmetro, as chamadas fibras A-beta, que irão ativar o mecanismo de comporta, bloqueando a percepção da dor transmitida pelos nossos receptores ainda a nível pré-sináptico. Esses são os parâmetros que você deve definir no aparelho para obter a analgesia com TENS convencional. Os resultados são percebidos rapidamente, mas são de curta duração. Chamamos de TENS acupuntura quando a corrente que flui ocorre sem interrupção, em frequência baixa e com pulsos de duração menor. Com essas características, a corrente é capaz de estimular fibras mielinizadas aferentes de pequeno tamanho, as chamadas fibras A-delta, que bloqueiam a percepção da dor transmitida pelas fibras C, nociceptoras. Estes são os parâmetros que você deve definir na hora de programar o aparelho para obter a analgesia com a TENS acupuntura. Os resultados demoram entre 20 e 40 minutos para serem percebidos, mas são de longa duração. Essa duração vai depender da intensidade da dor relatada pelo paciente. Nessa figura, você pode ver como acontece o mecanismo de analgesia
através da ativação das fibras A delta. É o chamado mecanismo das encefalinas no corno posterior. Outra hipótese para explicar o bloqueio da dor pela ativação das fibras A delta é o mecanismo descendente. Essa figura ilustra o mecanismo de analgesia por via descendente. A modulação de TENS, que chamamos de burst, é aquela em que a corrente é interrompida com períodos de repouso, ou seja, são trens de pulso com intervalos. Dentro dos trens de pulso, temos uma frequência baixa, mas a cada segundo são produzidos até 100 pulsos, distribuídos dentro dos bursts. Esses são os parâmetros que você deve definir na hora de programar o aparelho para obter analgesia com a TENS Burst. Nessa modulação, ativamos a comporta de dor e também ativamos o sistema de controle endógeno da dor, pois as fibras A beta e A delta serão estimuladas. Os resultados observados são rápidos e a duração da analgesia é longa. Este quadro traz um resumo com todos os parâmetros de cada modulação, os mecanismos de analgesia e o tempo de duração do efeito. Você poderá utilizá-lo como guia para as aplicações de eletroanalgesia com TENS. Observe o tempo de ação de cada modulação para escolher qual a melhor opção para o seu paciente e programe adequadamente o seu aparelho. A mensagem mais importante da analgesia com correntes elétricas é que toda dor deve ser previamente diagnosticada. Nunca trate um paciente sem diagnóstico clínico, pois a eletroanalgesia é um tratamento sintomático, portanto, não iremos tratar a causa. Avalie adequadamente o seu paciente antes de decidir pela eletroanalgesia. Defina os objetivos, os parâmetros da corrente, escolha o aparelho e acessórios que irá usar e teste-os antes da aplicação. Durante a aplicação, permaneça próximo ao seu paciente, pois talvez você tenha que ajustar alguns parâmetros, especialmente a intensidade da corrente. Observe, acompanhe e registre os resultados e as reações. Atenção às indicações e contraindicações para o uso da eletroterapia e atenção também às recomendações quanto aos parâmetros para que você possa obter o resultado desejado. É importante mensurar o sintoma dor antes e depois da aplicação, por mais difícil que seja medir uma dor. Há alguns instrumentos bem simples, como escala visual analógica e questionários de dor, alguns deles já traduzidos para o português e validados. Escolha o mais adequado para o seu paciente. Para a colocação dos eletrodos na pele, há várias opções. Nenhuma delas foi evidenciada como mais eficaz. Você poderá colocar os eletrodos sobre o local da dor, no mesmo dermátomo, sobre pontos gatilho, no trajeto de nervos periféricos ou sobre raízes nervosas. Em geral, o paciente sente-se melhor quando a corrente flui pelos tecidos na área em que ele refere a dor. Observe e registre a evolução do sintoma. A TENS é muito conhecida pelos pacientes e é um recurso de fácil aplicação. O alívio da dor é um benefício desejado por muitos de nossos pacientes. Esta videoaula foi produzida como um recurso didático complementar às aulas teóricas da disciplina Recursos em Fisioterapia 1 do curso de Graduação em Fisioterapia da Universidade Federal de Minas Gerais. Para contato, utilize o e-mail recursos1@gmail.com. Obrigada.